Eu tenho a alegria de saudá-los com a paz do Senhor. Meu Deus, que festa linda e completa. Ainda de pé, pegue sua Bíblia na mão. Abra, por favor, em 2 textos. Evangelho de Jesus Cristo e Evangelho nós só temos um, e é o de Jesus. Na narrativa do evangelista Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 31. Depois você abre no evangelista João 15, 16. Aleluia. Marcos 8, 31, João 15, 16. E pronto? Podemos ler? Quero saber dos obreiros. Podemos ler? Obrigado, queridos. Diz assim a palavra do Senhor no primeiro texto. 8:31 de Marcos. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que enfim também fosse morto. Aleluia. Mas que depois de 3 dias ressuscitaria. 14 e 15. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O tema de vocês. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, com S minúsculo. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dito a vocês. Agora o tema no verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Diga amém se você acredita na verdade desta palavra. Sente dando glória a Deus. Meus irmãos, que festa tão linda, não é? Que festa tão linda. Que igreja tão linda, que povo tão lindo. Louvando a Deus pela vida desse querido irmão Josafá. Nós sempre que podemos estar pregando junto com ele, percebemos essa particularidade que ele tem de ser um cantor evangelista. E eu não sei os outros pregadores, mas quanto a mim, já estamos pela 2ª vez juntos, quanto a mim eu fico extremamente feliz. E digo a Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom, que tem a pressa de trazer pessoas que chegaram no culto ainda não aliançados contigo, em fazê-los logo de início, voltar para o teu altar e terminar o culto sendo amigo de Jesus. Queridos irmãos, o contexto dos 2 textos é o mesmo. Jesus ensinando aos seus discípulos, olhe para mim agora. Discípulos este, que foi ele quem escolhera. Quando Jesus escolheu os discípulos, e como eu estou pregando aqui para a massa jovem, eu faço questão de deixar Deus me usar nessa particularidade. Como foi Jesus que escolhera os seus primeiros 12 discípulos, eu preciso lhe lembrar que essa escolha não teve o toque, não teve a indicação, não teve a opinião de ninguém. Jesus fez isso sozinho.
Ele apontou e disse: siga-me, venha, venha, siga-me. Porque tu já pensou se Jesus, na escolha de Pedro, tivesse perguntado a alguém: eu escolho Pedro para ser meu discípulo? Alguém teria dito: Pedro não dá para o negócio. Pedro é pescador. Agora imagine Jesus dizendo: eu convido Mateus. Mateus entende de números. Agora pense Jesus dizendo: eu convido Judas. Judas vai lhe dar problema. Não, vamos virar o espelho para nós. Agora pense, Jesus me escolhendo e perguntando a alguém: Jaqueline, dá certo? Alguém diria: alguém não, eu diria: Jesus, não me escolha não, pelo amor de Deus, que não dá certo não. Mas ainda bem que quando Ele nos escolheu, Ele não pediu a opinião de ninguém, nem a nossa mesma. Escolheu, está escolhido. Eu vou conversar um pouquinho até todo mundo parar. Esses dias atrás, eu aniversariei, e por ocasião da passagem de meu aniversário, eu estive movida de um sentimento profundo de gratidão. E eu dizia dentro de mim, enquanto eu orava: Jesus, se não fosse o Senhor, onde é que eu estaria? Jesus, se não fosse o Senhor, o que é que o diabo já teria feito comigo? O Espírito Santo ministrou no meu coração: ah, Jaqueline, não só o diabo, mas inclusive os homens maus, eles já teriam te engolido viva. Mas ainda bem que Deus mandou Jesus, e Jesus quis a mim. E como Ele quis a mim, o laço quebrou e eu escapei. E como um pássaro que escapa do laço do passarinheiro, a minha alma também escapou, e livre eu estou. Livre eu estou. Livre eu estou. Pensando nisso, eu fiz uma oração. Eu disse: Jesus, como é que eu faço para te agradecer por essa escolha? Fiz outra oração e disse: Deus, Jesus é o melhor de ti para mim. Jesus é o melhor de Deus em mim. Jesus é o melhor presente de Deus para mim. Ainda bem que Deus mandou Jesus para nascer, viver, morrer e ressuscitar. Começa a pregar agora. Mas ainda bem que Jesus não veio só nascer. Ainda bem que Jesus não veio só viver. Ainda bem que Jesus não veio só morrer e só ressuscitar. A minha alegria é porque Ele também veio conviver comigo. Ele veio ter relacionamento comigo. Ele veio gostar de mim. Ele veio para ter amizade comigo. Ele veio para me levantar. Ele veio para me reacender. Ele veio para ter comunhão comigo. No texto que eu li, que é o tema de vocês, Jesus está fazendo uma declaração de amor para os discípulos. Jesus, traga para a sua atenção para cá. Ele está dizendo assim para os discípulos: ó, vocês até agorinha eram meus servos, mas a partir de já, vocês agora são chamados por mim. Quem está decidindo que vocês aumentam de nível sou eu. Vocês agora estão sendo chamados por mim de amigo, porque o servo não sabe o que o patrão faz. O amigo sabe, tem coisa que a gente só conta amigo. Jesus estava dizendo: eu agora estou chamando vocês de amigo, porque tudo que Deus me revelou, eu contei a vocês. Vocês agora são meus amigos.
por favor, prepara o glória. Jesus disse: vocês agora são meus amigos. Isso não é mérito de vocês. Não está no anel, não está no diploma, não está na receita. Eu escolhi a vós e não foi o contrário. Não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós. E eu vos escolhi para que vades, para que vades, para que vades. O diabo quer que você fique emperrado, bloqueado, mas Jesus está dizendo: eu já fiz a escolha, agora você vai romper, vai furar o ciclo, vai furar o bloqueio, vai furar o eixo. Agora você vai. Quem está decidindo que você vai agora sou eu. Vos escolhi para que vocês vades. E faça o que, igreja? E faça o que, igreja? Vamos agora para uma aula prática. A parte de Jesus ele fez. Se alegre, ele lhe escolheu. Meu querido, você não entendeu. Jesus lhe escolheu. O diabo não toca, não arranha. O diabo pode rosnar como leão, latir como cachorro. Não toca, não arranha, não brada, não grita, não bloqueia, não ameaça, não confunde, não aponta, não afronta. Eu vos escolhi a vós. Essa é a parte de Jesus. E agora ele ainda dá mais um extra, porque ele não é assim? Ele não presenteia com extra? Ele disse: escolhi a vós, sendo que não foram vocês que tiveram participação com isso nenhuma. Aí foi a escolha minha. Escolhi para tornar vocês meus amigos, vocês são amigos meus agora. Aí ele ainda disse mais, olha o extra: e vos nomeei. O diabo tem ódio desta identidade. Ele não suporta que você tem um nome. E quem lhe deu o nome foi o que lhe escolheu. Agora a sua parte. Sua parte é qual? Vá dar fruto. Qual é a sua parte, igreja? Qual é a parte da pregadora? Qual é a parte do ministério? Frutos aqui, prioritariamente, não é o que eu devo fazer. Vou frustrar alguém aqui. Frutos aqui, prioritariamente, não é acerca do que eu devo fazer. Não é acerca do que eu devo entregar. Não é acerca de tudo que eu devo participar. Fruto aqui não é sobre o que eu devo pintar e entregar. Olha, eu fiz isso aqui, tome. Ganhei essa moça aqui para Jesus, tome. O proverbista diz assim, ó: aquele que ganha alma, sábio é. Mas a alma que o proverbista está falando, que o que é sábio ganha, não é sobre vidas que a gente convida para aceitar Jesus. Isso aqui é outro milagre. A alma que o proverbista está dizendo que quem é sábio ganha, é aquele tipo de gente que você se aproxima dele e por causa da sua vida, ele começa a lhe observar seu testemunho, observar sua conduta, observar seu perfil, observar seu caráter, e você começa a ganhar a alma dele, você começa a ganhar o coração dele. Daqui a pouco ele está cantando igual a você, porque ele gostou de ouvir você cantando. Ele está orando como você ora, porque ele gostou de perceber que você ora. Ele está falando em línguas, porque ele recebeu do Espírito Santo que você recebeu o dom de falar em línguas. Você ganhou a alma desta pessoa. Então, frutos aqui não é acerca do que eu entrego. Frutos aqui aponta para o que eu já sou. É o que eu sou em Cristo. Frutos aqui não é o que eu mostro que fiz. Eita. Frutos aqui é o que eu provo que sou. Portanto, frutos aqui não é sobre hoje eu lavei, pintei, trouxe as flores, botei água. Hoje eu abracei, trouxe alguém, dei carona. Não, prioritariamente não. Frutos aqui é
um verbo transitivo direto que significa literalmente transformar-se em, produzir para, fazer por quê. Esta noite Deus está lhe dizendo: a escolha foi minha, a capacidade de lhe ajudar também é minha. Eu vou lhe esforçar e você vai começar a ser. Você vai ser amigo, ser adorador, ser servo, ser alguém que eu posso contar. Você vai ser alguém que quando os outros olham digam: eu senti Deus nela, senti Deus nela. Mas ela nem passou pelo microfone, mas eu senti Deus nela. Mas ela nem pregou esta noite, eu senti Deus nela. Mas ele nem pregou, mas eu senti Deus nele. Mas a palavra que ele deu foi tão rápida, eu senti Deus nele. Irmã Jaqueline, o que a Bíblia aponta quando fala de frutos? Melhorar de atitude, sendo e fazendo, ajustar para melhor ficar. Então essa noite você vai aprender que para você frutificar, Jesus vai lhe botar numa base. E a base é plantar, regar, fazer crescer, fortalecer raízes, poda e manutenção. Pensando nisso, Jesus me deu uma palavra. Porque Jesus, irmãos da galeria, não veio só nascer e morrer. Jesus veio fazer o que o cantor disse. Ele veio investir em vidas. Ele veio apostar em quem ninguém daria um vintém. Ele veio honrar quem ninguém nem olharia. Ele veio abraçar quem ninguém aceitaria tomar uma água perto. Ele veio valorizar quem alguém não aceitaria botar uma aliança no dedo. Ele veio honrar quem o pai e a mãe desprezou. E bem no início do ministério de Jesus, que durou mais ou menos 3 anos e meio, ele sabia que ele tinha pouco tempo. O que é que ele fez? Aproveitou para usar o tempo em coisas importantes. Olhe bem para mim que eu estou pregando para você. Como Jesus, você também não tem muito tempo. Nós não sabemos quanto tempo de ministério nós temos nesta terra. E nem sabemos quanto tempo de vida também temos. O importante é focar no que é prioridade. Jesus, sabendo que só tinha 3 anos e meio de ministério, ele focou no que era prioridade. O que era prioridade, irmão Jaqueline? Reino de Deus, agenda de Deus e vidas. Família. Um parêntese aqui para os jovens. Jesus trabalhava. Ele era um homem de dores. Homem experimentado nos trabalhos. Fechei o parêntese. Jesus sempre amou lidar com vidas. E bem no início do seu ministério, agora vocês vão se espantar. Jesus começa a escolher um povo para andar com ele. E aí, contextualizando, não era um povo de paletó e gravata, nem salto alto, nem perfume francês. Eram gente das mais diferentes personalidades. Micael, meu filho, eram gente das mais diferentes profissões. Eram gente das mais diversas atitudes, gestos e comportamentos. Deixa eu lhe chocar mais ainda. O povo que Jesus escolheu para andar com ele tinha mau costume de A a Z. Tinha um bocado de falha. Não, era o povo que Jesus escolheu. Nós não. Nós não temos falhas de A a Z. Temos? Temos. Lá no início do ministério de Jesus, ele decide botar os olhos num homem chamado Pedro. Um homem jovem. Jesus agora, apostando em vidas, põe os olhos em Pedro e o convida para ser seu discípulo. Jesus queria que Pedro frutificasse. E toda vez que Jesus quiser que alguém frutifique, ele vai criar todos os caminhos para esta pessoa frutificar. Aí agora Jesus se encontra com Pedro. E sabe o que eu acho lindo? É que Pedro era um homem jovem imediatista, atrevido.
Ele tinha aquilo que vocês jovens chamam de resposta na ponta da língua. Isso tudo porque a mente de Pedro era uma mente muito acelerada. Antes que alguém dissesse, ele já respondia na lata. Aí Jesus chegou, obreiros, no versículo que eu li, e disse assim: meus discípulos, se reúnam aqui que eu preciso falar com vocês. Olha, já está chegando a hora. Eu serei entregue à morte. Eu me entregarei à morte. Digo, eu serei chicoteado, zombado, cuspido, castigado. Eu vou sofrer por vocês. Irmão, diga para mim se isso aqui não é uma conversa que traz dor e agonia. Você está conversando com alguém que você ama e essa pessoa está dizendo: eu vou morrer, viu? Eu vou morrer, viu? Olha, fique bem porque eu vou morrer. Fique firme porque eu vou morrer. Quando Jesus está falando isso com Pedro e com os discípulos, Jesus está dizendo assim: já está muito perto de eu ir para a cruz, padecer, cumprir a promessa que os profetas disseram. Aí Pedro precisava frutificar e Jesus ia começar a podá-lo. Pedro, atrevidamente, chama Jesus num canto como se ele fosse o mestre. E diz assim: não, senhor, isso aqui não vai acontecer com o senhor não. Se ame, se valorize. Isso aqui não pode acontecer com o senhor não. Fique tranquilo que isso não vai acontecer. Jesus chama-o à parte e diz: para trás de mim, Satanás. Porque importa que tudo que Deus decidiu aconteça. Aquilo para Pedro foi muito cruel. Aquela vergonha que Pedro passou foi muito dura. Porque quando Jesus quer que alguém frutifique, minhas filhas, Ele vai percorrer com você o caminho que for para lhe ensinar, para lhe ensinar, para lhe ensinar. Porque o amor dele faz com que tudo que ele tem a necessidade é que você cresça, amadureça, floresça, frutifique. Ele vai usar a palavra para fazer isso, porque ele te ama. Não, 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 não. Aquele momento para Pedro foi muito triste. Mas agora escute. Foi Pedro que andou sobre as águas. Foi Pedro o único que teve coragem. Afundou, irmã Jaqueline, afundou porque teve medo. Mas foi Pedro o único que teve o gosto de dizer: eu andei sobre as águas. Mateus 4:23. Foi Pedro que Jesus disse a ele: Pedro, o diabo quis ter uma conversa comigo, Pedro. O diabo disse a mim que se eu deixasse, ele se andava com você como farinha na peneira. Mas eu disse ao diabo: não, não, Pedro, porque você é meu, porque você é meu. Mas Pedro, quando você se converter desse testemunho, Pedro, foi Pedro que Jesus elogiou. Vocês lembram? O que é que dizem que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. Aí Pedro se levanta. E eu quero profetizar que tem gente aqui que vai se levantar na ousadia de Pedro e disse: ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Quem te revelou isso foi o Deus dos céus. Ei, camaia deriminda cala séria. Pedro. Quem era Pedro? Amigo, servo, companheiro. Mas era muito imediatista. Falava muito sem pensar. E
E eu estou indo para o meio da mensagem agora para lhe dizer que quando Jesus disse: para trás de mim, Satanás, foi a maior vergonha que Pedro podia ter passado. Mas prepare o glória. O Jesus que por vezes permite o sofrimento, permite a vergonha, é o mesmo Jesus que compensa dias depois. Neste dia Pedro sofreu, Pedro passou pela vergonha, mas 6 dias depois, Jesus disse: vem cá João, vem cá Pedro, vem cá Tiago, vamos subir ali ao monte. Quando eles 3 subiram, Jesus se transfigurou para eles. Levante a mão direita para cima. O Espírito Santo está me dando uma palavra de ordem, uma palavra profética, uma palavra presenteável. Ele está dizendo: eu sou o Senhor que compensa, eu sou o Senhor que compensa. Eu vou compensar a tua agonia, eu vou compensar a tua decepção, eu vou compensar teu sofrimento. Eu sou o Senhor que compensa. Eu vou repetir porque o Espírito Santo está me conduzindo. Ele está dizendo: eu sou o Senhor que compensa. Me feriu, mas eu vou compensar você essa noite. Me machucou, vou compensar você essa noite. Passei uma prova grande para chegar aqui, vou compensar você essa noite. Ah, eu cheguei aqui tão moída, vou compensar você essa noite. Fulana passou por mim, não falou comigo, eu vou compensar você essa noite. Eu vou fazer alguém te abraçar, eu vou compensar você. Partindo para o meio da mensagem, Pedro sofre a vergonha. 6 dias depois, o Senhor que compensa. Vamos ali, Pedro. Irmãos, olhem para mim para eu explicar um negócio aqui. Tem gente que eu abraçaria, tiraria foto, mas conviver, jamais. Agora pense se for alguém que já pisou na bola várias vezes. O que se faz com uma pessoa dessa? Tira do gesto. Não, tira do gesto. Não tira. Chama para o secreto. Jesus teve 12 discípulos, depois mais 70. Dos 12, ele teve 3 mais chegados. Dos 3, Pedro era um deles. Como é que pode, Jesus? Como é que pode, Jesus? Pedro não. Pedro sim, Jaqueline, ele vai frutificar. Pedro sim, Jaqueline, ele já é árvore plantada. Pedro sim, Jaqueline, eu já aguei Pedro. As raízes dele já estão sendo fortalecidas. Os galhos dele já não estão mais secos. Ele vai florescer e vai frutificar, Jaqueline. Tenha calma que vai chegar o tempo de Pedro apresentar os frutos. Tenha calma, Jaqueline. Pedro não tem a sua velocidade. Eita, Jesus está falando aqui. Tenha calma, Jaqueline. Pedro não trabalha no seu tempo. Tenha calma, Jaqueline. Sua filha não vai andar no seu ritmo. Pedro tem o tempo que eu já determinei para ele frutificar. Tem o tempo, irmã. Tem o tempo, irmã. Tenha calma, Pedro tem o tempo. Tenha calma que Pedro é árvore. Tenha calma que Pedro é árvore bem plantada. Tem o tempo, tem tempo. Ele vai dar sombra, vai dar fruto. Tem calma, tenha calma. Dos 3, Pedro era o único que colocava a cabeça no ombro. Mas Pedro estava lá. Deixa eu correr aqui para terminar, que Deus está me dando uma coisa aqui muito gostosa. Lá em cima do monte, não foram para todos. Foi para Pedro, João e Tiago. Jesus te transfigura. Quando Jesus te transfigura, uma glória muito grande cai sobre o monte. Uma voz lá do alto é dita assim: uma glória muito grande cai sobre o monte.
Pedro, Pedro, Pedro. Diga Pedro. Pedro. Pedro abre a boca de novo fora de hora e diz assim: Jesus, vamos fazer 3 cabanas aqui, Jesus. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. Quando Pedro começa a dar sugestões, uma voz lá do alto se escuta e Deus diz assim: este é o meu filho amado, ouvi-o, ouvi-o, ouvi-o. É como quem diga: cala a boca, Pedro, Jesus vai falar. Recaminde cashinda de mandaragaia. Oh, remaia, sé. Ouvi, o Senhor está dizendo aqui a alguém: tenha calma, silêncio, enche a boca d'água, fale menos. Está na hora de ouvir a voz de Deus falando sobre o filho dele. Está na hora de ouvir a voz. Eita, Ele está dizendo esta noite: ouvi-o. Namase que me andarabai. E caminho desse. E rachude minda lagai. Pedro já está marcado. Dei que alabaia se. Pedro já está marcado. Dor que Messia. Pedro já está no grupo. Pedro já está dentro do grupo. Pedro vai frutificar. Abra os olhos, olha aqui para mim para eu terminar. Escute. Dias se passaram. Diga bem alto: dias se passaram. Você não tem ideia do que Jesus vai fazer depois de alguns dias. Pós festa do grupo de gestos, você não tem ideia do que Jesus vai fazer depois de alguns dias. Dias se passaram. Quem está comigo diz amém. Jesus canta um hino. Jesus canta um hino. Porque Jesus queria nos dizer que tristes, alegres, com tempo, sem tempo, garganta boa, afônico, coração alegre, coração angustiado, é importante cantar o hino. Cante o hino. O Espírito Santo está me dando uma palavra para alguém. Cante o hino ainda hoje. Cante o hino no seu quarto ainda hoje. Cante o hino na sua cozinha ainda hoje. Irmãos, o Senhor está me dando algo aqui. Cante o hino debaixo do chuveiro, se possível for. Ainda hoje, cante o hino na garagem, dentro do carro, ainda hoje. Cante o hino na porta do quarto, ainda hoje. Cante o hino, Jesus cantou um hino. Em seguida ele foi para o Monte das Oliveiras e disse assim aos discípulos: olhe para mim. Cantou um hino, os discípulos cantaram, Jesus disse em cima do monte: olhe, se preparem, se preparem. Vocês se escandalizarão em mim. Escute, vocês não se escandalizarão comigo, por causa de mim, não. Vocês se escandalizarão em mim. Serei entregue, escute, ferirão ao pastor e as ovelhas se dispersarão para se cumprir a profecia. Vocês lembram que eram 12 discípulos? Um traiu Judas, um negou Pedro e 12 fugiram. Aí Jesus disse: ainda hoje. Aí Pedro, que ainda
ia frutificar. Disse assim: não, Senhor, isso é impossível, porque nós te amamos. Jesus disse: Pedro, você é meu amigo, você vai frutificar muito. Eu provo já que ele frutificou. Mas você, Pedro, antes que o galo cante, você, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Irmão, pelo amor de Deus, se isso aqui não for misericórdia, é o quê? Você conviver com alguém que chamou de amigo, que disse que foi você mesmo que deu nome a ele, chamou essa pessoa para ser seu discípulo, e tudo que essa criatura faz é errar. Eu vim de Natal para cá para lhe dizer: você é o Pedro de Jesus, que ele não abre mão. Eu vou repetir isso aqui porque vocês já me conhecem. E sabe que eu só trago a palavra assim quando sou instruída. E a palavra de hoje é consolo. E ele está dizendo: eu fui capaz de ter paciência com Pedro, de amá-lo acima de todas as suas falhas. Tudo isso porque eu queria vê-lo frutificar. Eu sou capaz de ter paciência com você, porque eu te amo, e esse é o ano que você vai frutificar. Esse é o ano, ainda nesse ano, o Espírito Santo conduz minha boca para eu dizer: ainda esse ano alguém vai lhe ver frutificando, pregando, frutificando, cantando, frutificando, abraçando, frutificando, casando, frutificando, dando culto e ação de graça, frutificando ainda esse ano. Pedro, eu vou morrer. Eu vou escute isso, igreja, e por favor, adore a Deus se essa palavra entrar no seu coração. Jesus disse: vou morrer, vou ressuscitar, e ao 3º dia eu viverei e me encontrarei com vocês na Galileia. Na Maragaia Sé. Olhe para mim. Pedro nega. Quantas vezes? 3, antes que o galo cantasse. Porque na vida dele inteira ele saiu atropelando tudo que Jesus falava. Irmãos, deixa eu abrir meu coração aqui. Eu preguei ontem numa cidade aqui da Paraíba, e era uma abertura de congresso, e foi uma mensagem tão forte, tão alinhadora. E quando eu terminei de pregar, entreguei tudo, eu saí para jantar. No jantar, uma mulher fez na minha frente tudo que eu tinha pregado o contrário. Aí eu disse a Micael: ô Micael, por que a pessoa prega mesmo, hein? Por que a pessoa viaja, sobe avião e desce, pega carro e vai, e grita e sua, e paga um preço tão alto? Se a pessoa termina de pregar e alguém erra na sua frente. O Espírito Santo me lembrou: é porque você não é Jesus. Porque Jesus lhe corrige agora, e agora mesmo você erra. E é você terminando de errar, e Jesus dizendo: eu amo você. Meu plano não foi alterado. Eu não tenho problema de amnésia. Eu prometi e vou cumprir. E escolhi. Que Jesus é esse. Que Jesus é esse. Que enquanto eu prego aqui, Ele sonda o meu coração e sonda o seu. Ele sabe que você já jogou o cabelo, o laço, o sapato.
Você já reclamou do banco, da cadeira, do som. Você já disse que a pregadora tem sotaque pesado, mas o cantor também tem. Você já falou do monitor, você já falou do microfone. E Jesus passeando aqui no meio dizendo: amo você, 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 do seu jeitinho, amo você, amo você, amo você, amo você. Você consegue ser profeta agora? Agora. Tem que ser agora, porque o tempo já foi. Olhe para essa pessoa com cara de profeta, voz de profeta, e diga a ele: te ama, te ama, te ama, ele te ama. E se isso não for amor, choraba, rimicas. Se isso não for amor, a profecia se cumpre. Judas o trai e o vende, Pedro nega, os outros fogem, Jesus é preso, vai para a cruz, é chicoteado, é esbofeteado. Quando ele estava indo para a cruz, e eu termino agora, tem um grupo de mulheres assim, iguais vocês, de vermelho. E elas estão chorando, se acabando. Aí Jesus disse: chore não, filhas de Sião, chore não. Por mim não chore não, porque eu estou indo linho verde queimando, seus filhos muito mais queimarão. Jesus quis dizer: não chore por mim não, que isso aqui que eu estou fazendo é por você. Chore pelos seus filhos, para eu resgatar a alma deles. Eita, que amor grande, eita. Seu pai não lhe quis, sua mãe lhe esqueceu, seus amigos não lhe suportam, nem você se suporta às vezes. E Jesus dizendo: te amo, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Amo, te amo. Te amo mais caladinha, te amo mais falante, te amo mais atrevidinha, te amo mais ousada, te amo. Eu amo você, eu vou lhe alinhar, vou lhe podar, vou lhe conservar. Você vai frutificar, porque eu te amo. Te amo. Eu te amo. O laço quebrou porque eu te amo. Alguém lhe disse não porque eu te amo. Te dei livramento porque te amo. Te abri uma porta porque te amo. Fechei outras porque te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Pronto, não vai dar tempo não de dizer tudo não. Então eu vou dizer só isso aqui para terminar. Jesus vai para a cruz, ok? Diga amém. Toda vez que alguém pregar: Jesus foi para a cruz, diga amém. Sua redenção é esta: a morte dele na cruz. Aí escute para você se alegrar. Isaías vê Jesus na cruz. Isaías 53. Quem deu ouvido à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo e como raiz de uma terra seca. Tu já viu a feiura, irmão? Se isso aqui hoje tivesse sido ornamentado com raiz de terra seca. Pois bem, o profeta diz que Jesus foi pendurado, preso na cruz, como se ele fosse raiz de terra seca. Não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para o que desejássemos. Ele era desprezado, mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados pelo trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Responda uma coisa aqui para mim, mocidade. Hoje você passou por alguém e fez isso? Hoje? Não. Porque você não passou por alguém que lhe trouxe tanto constrangimento e feiura. Isaías está dizendo que Jesus na cruz estava pendurado tão feio, que os homens passavam por Jesus na cruz e faziam assim, ó. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha, Isaías viu Jesus pendurado na cruz, porque Jesus disse para Pedro e para os discípulos que ele morreria, ressuscitaria ao terceiro dia e se encontraria com eles na Galileia. Sim ou não? João, Apocalipse, capítulo 1. João teve outra visão. A visão que João teve
é do Cristo que está no meio dessa igreja hoje à noite. E vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Eita, que da sua boca saía espada agudas. Na sua mão ele tinha estrelas. O seu cabelo era mais branco que a mais branca lã. O seu vestido era de linho fino e puro. Os seus pés eram quentes como que dentro de uma fornalha. E dos seus olhos saiu fogo, da boca fogo. Nas mãos tinha fogo. Ele tinha um cinturão de ouro. E na coxa dele estava escrito: Ele é o Rei, o Rei, o Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aproveita que ele é rei, adora. Aproveita que ele é rei dos reis. Aproveita que ele é Senhor dos senhores. Aproveita que ele está passeando aqui entre nós. Fique de pé, por favor. Eu estou de olho fechado porque de olho fechado eu me vejo muito melhor. Estou me sentindo um Pedro esta noite. Jesus me dizendo: eu fiz tudo por você. Eu fiz pensando em você. Fecha o corredor, dá a mão para essa pessoa que está do teu lado. Segura bem forte a mão dela. O povo da igreja, a nave da igreja, recebe agora uma visitação daquele que caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro representavam as 7 igrejas da Ásia. Na verdade é o número de completude, o número de perfeição. O que ele queria dizer era: eu caminho no meio da igreja, Assembleia de Deus em Campina Grande, Templo Central. Eu caminho no meio da igreja. Eu caminho no meio da igreja. Eu termino agora, continuo de olhos fechados. Jesus disse a Pedro: você vai me negar, rapaz. Vou nada, Senhor, por ti eu daria a minha vida. Você vai me negar, rapaz. Pedro nega. O galo canta. Jesus é preso. Morre. Sexta-feira às 15 horas. Termino agora. Sábado. No domingo, ele toma as chaves da morte e do inferno da mão do diabo. Ele ressuscita. Mas Pedro está separado do grupo. Irmão, se você não me ouviu pregando nada, ouça isso aqui agora. Pedro está separado do grupo porque Pedro negou. Todo mundo está sabendo, a congregação é pequena. A congregação está sabendo que Judas vendeu. A congregação já está sabendo que Pedro negou. E apesar da congregação todinha também ter fugido, mas o comentário é sobre Pedro. Rapaz, Pedro se acabou. Não é mais membro. Não está mais no hall de membros. Pedro não vai tocar mais. Pedro não vai cantar mais. Pedro não vai mais participar do grupo de gestos. Aí Jesus ressuscita. Maria Madalena está na porta do túmulo. Jesus aparece para ela e diz: não chores, mulher. Você está procurando um morto no meio dos, um vivo no meio do morto. Eu estou vivo aqui. Maria Madalena se alegra. Jesus diz a ela: você é minha pregadora. Faz um negócio, Maria Madalena, corre, se encontre com os discípulos e diga assim a eles: Jesus ressuscitou como havia dito e chega já aqui na Galileia para se encontrar com vocês. Prepara o glória. Abra os olhos.
Quando Maria Madalena está dando a volta para ir contar aos discípulos, Jesus diz: Psiu, Maria, ei, Pedro, avise a Pedro, meu negócio também é com Pedro, eu ainda tenho conversa com Pedro, Pedro também é meu, Pedro está no meu grupo, eu quero me encontrar com Pedro, a promessa vai se cumprir para Pedro. Pedro foi tão podado, fechei minha Bíblia, que quando Jesus chega na Galileia, se encontra com eles: irmão, por favor, eu sou mulher apaixonada por Jesus. Só que não é forçar texto, não, é entender o que Jesus faria. Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro, e quando Pedro vai se justificar, Jesus, eu olhei de novo o WhatsApp porque eu não consegui. Jesus, eu não cortei a conversa com aquela moça porque eu não tive forças. Jesus, eu parei de falar em línguas porque eu não te dei mais espaço, meu coração não queimou mais. Quando Pedro ia se justificar, Jesus: Pedro, chegou o tempo de você frutificar. Jesus conversa com Pedro na Galileia. Jesus é assunto aos céus depois de uns dias. Pedro vive o Pentecostes. Pedro está frutificando tanto porque chegou o tempo que ele está indo com João para a igreja orar. Porque o sinal que é seu tempo de frutificar é seu coração, suas entranhas pegando fogo para estar na igreja. Eu quero estar no culto, eu quero orar. Eu quero estar no culto, eu quero orar. Eu quero ir para o culto, eu quero ir para a igreja. Mas hoje é culto doutrina, eu quero ir. Hoje é culto de oração, eu quero ir. Hoje é culto, eu quero ir, eu quero ir. O sinal que você está frutificando é sua alma queimando para orar no templo. Termino agora, fechei minha Bíblia. Pedro está frutificando tanto que depois do Pentecostes, capítulo 2 de Atos, Pedro está indo para o templo orar. A rocha bem forte é a mão dessa menina. Ela é alguém que Deus investiu muito como investiu em Pedro, e não vai abrir mão dela nem dele. Eu vou profetizar com responsabilidade, porque o que eu preguei aqui eu vou prestar contas a Deus. O que você fez de errado, fez até hoje. O Senhor está dizendo: passei a régua, zerei a conta, recomece, caminhe para frente, olhe para cima, pise firme na terra e ande. Com João, ele está frutificando tanto porque chegou o tempo que o coxo que estava ali há não sei quanto tempo, pelo menos 40 era a idade dele, me deu uma esmolinha. Eu queria uma esmolinha. Olha o Pedro frutificando porque Jesus não abriu mão dele. Ele olhou e disse assim: olhe para mim. Você está entendendo que fruto não é sobre o que eu faço, é sobre o que eu sou? Pedro disse: olhe para mim. Só quem está frutificando tem coragem de dizer ao outro: bota os olhos em mim, pode olhar para a minha vida, olha como é que eu canto, olha como é que eu sento, olha como é que eu levanto, olha como é que eu prego, olha como é que eu pago, olha como é que eu compro, olha como é que eu entro, olha como é que eu saio, olha como é que eu sou casado, olha como é que eu sou mãe, olha como são minhas amizades, olha como é que eu me comporto, olhe para mim. Mas irmã Jaqueline, é para olhar para Jesus. Meu filho, se o assunto for perfeição, é para olhar para Jesus. Mas se o assunto for testemunho, é para olhar para mim. Olhe para mim. Quando o coxo olha estendendo a mão, Pedro diz: eu não tenho nem prata, nem ouro. Porque apesar de eu estar frutificando, não é sobre o que eu tenho, é sobre o que eu sou. Aquilo que está em mim, disto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levante e anda, levante e anda, levante e anda, levante e anda.